bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, e esse é o nosso 10º programa Sua Excelência, o Fato. Eu e o jornalista Eumano Silva estamos aqui para analisar o que é notícia e o que poderá acontecer em torno disso que é notícia neste momento. Eumano, na semana passada, nós falávamos da possibilidade de haver uma tensão em torno de Paulo Guedes, em razão dos péssimos números da economia brasileira, em razão da situação de absoluta desorganização, né, da economia brasileira, né, e da mudança que a gente vem vendo do Jair Bolsonaro para um presidente que vai se tornar um gastador, porque, afinal de contas, ele tenta ser um presidente populista, tenta abraçar programas populistas, né? O que você acha que está acontecendo na economia e aonde nós podemos parar? Oi, Lula. Olá, pessoal que está assistindo a gente. Olha, Lula, eu acho que é interessante a gente observar o Paulo Guedes como o perfil de um homem de mercado, um jogador. E como todo jogador, ele blefa muito. Então, o que está acontecendo agora é que está ficando claro que, até o momento, o Paulo Guedes blefou. Ele blefou com as reformas que ele não mandou, ele blefou, no caso das privatizações, o tempo todo, desde o início do governo. Recentemente, eles estavam fazendo declarações, falando em privatizar 3 ou 4 grandes empresas estatais. E ontem o Salim Matar, que é o secretário do Ministério da Economia responsável pelo setor de privatizações, assim como outro secretário, eles pediram demissão, e veio essa declaração do Paulo Guedes de que houve uma debandada, e isso em função do Paulo Guedes não estar conseguindo implantar o projeto dele, que já é questionável num momento como hoje, num momento de pandemia, em que o Paulo Guedes não estava preparado para isso. Acho que o Paulo Guedes, para o ministro da Economia, o que ele tem de pré-requisito, vamos dizer, é o diploma de economista, porque várias coisas que se espera de ministro da Economia não tem. Por exemplo, ele fala demais, mexe com o mercado. Isso não é bom, isso cria instabilidade, cria falsas expectativas, e ele faz isso o tempo todo. Ele fala o que ele não entrega, como você bem falou, e como você adiantou semana passada, dessa instabilidade, porque ontem ele deu sinais da forma como ele colocou a saída dos secretários. Ele deixou uma porta aberta para ele sair também. E está claro que ele não está conseguindo fazer as coisas que ele prometeu para o mercado. Isso está evidente. Está evidente também, outra coisa que se esperava de um ministro da Economia, é um pouco de prudência no tratamento com o Congresso. Mesmo antes de assumir o ministério, ele já estava demonstrando falta de capacidade nesse trato, de compreensão do que era orçamento. Até foi uma fala que ele teve lá com o Renan Calheiros, horrível, nem entendia como era a execução de orçamento, uma coisa inacreditável. Então, assim, o Paulo Guedes, não sei se vai ser agora ou se vai ser depois, mas ele tende a voltar de onde ele saiu, né? Que é para o mercado. E acho que ele hoje está fazendo esse movimento. Ele continua jogando para o mercado. Enquanto isso, nós temos uma pandemia dessas dimensões, mexendo com todas as nossas contas, que já eram ruins, que já vinham. O governo já teve um problema grave de crescimento ano passado, menor até do que o crescimento dos 2 anos de Michel Temer, com o Henrique Meirelles à frente. Então, acho que é mais ou menos isso, viu, Lula? Penso que a saída do Guedes é para a gente ver que os blefes do Paulo Guedes não estão funcionando mais e está perdendo, está jogando umas cartas fora. Perfeito, Eumano. Não à toa, eu trouxe aqui para nos acompanhar, para acompanhar essa transmissão, esse grafite do Bansky, né, muito sugestivo. É um grafite, digamos, para quem gosta de ozônio, né, para essa turma que defende a injeção retal de ozônio. E é o que eu diria, né, para o Paulo Guedes. Ele está com problemas que ele ajudou a criar. Em minha opinião, já desde o começo do ano, e eu venho falando isso aqui desde o começo do ano, antes mesmo da configuração dessa tragédia da pandemia,
eu vislumbrava a saída do Paulo Guedes do governo nesse período. E, parafraseando o antifilósofo Eduardo Bolsonaro, né, eu diria o seguinte, que não é mais uma questão de se ele vai sair, é uma questão de quando, e será nesse período entre agosto e setembro. Por quê? Porque é o período em que as contas ficarão mais claras, as contas do governo central, que estão devastadas, e as contas dos estados, que estão destruídas. Também fica claro a ausência de um verdadeiro, de um consistente programa econômico para o governo. O Paulo Guedes não tem nem conhecimento, nem competência para tocar um programa de fato que fale, que dialogue com a sociedade e que dialogue com as lideranças políticas, né? Ele não conseguiu sustentar a sua equipe. O Salim Matar, o Paulo Ebel, são fichinha, são peças que poderiam ser trocadas no mercado de servidores públicos brasileiros. A maior perda da equipe econômica foi, na verdade, o Mansueto de Almeida, que anunciou há uns 40 dias atrás, deixou o Ministério há 2 semanas e meia e ontem anunciou que vai começar como sócio, né, do BTG Pactual. Né? Então, eu vislumbro essa como a principal perda, que foi o coração do Paulo Guedes. Mas também tem a questão da reforma tributária, né? Porque o governo não conseguiu enviar para o Congresso uma proposta de reforma tributária. O governo entrou em conflito com o Congresso, onde se discutem 2 reformas tributárias. E eu diria mais, é um absurdo debater reforma tributária em meio à pandemia, porque estão tentando redesenhar, né, a parte de coleta de impostos do Estado brasileiro, sem saber como a gente vai estar depois dessa tragédia humanitária que a gente está enfrentando, né? Tragédia humanitária que exige, sim, gastos públicos em áreas muito vinculadas à sociedade, né, para a geração de emprego, para a geração de renda, para remediar essa tragédia, né, na área de saúde, na área de educação, porque há uma pressão muito grande em relação à restauração e à melhoria das condições da educação pública. Mas um problema, o Ministério da Educação anunciou ontem também que vai cortar no orçamento de 2021 4 bilhões e 200 milhões de reais da sua verba. Então, é um governo que não sabe o que quer, para onde vai. Ao mesmo tempo que o Ministério da Educação anunciou esse corte no orçamento de 2021, o Ministério da Defesa anunciou um incremento de gastos de 37% para a compra de armamentos. Então, é óbvio que o Paulo Guedes está, neste momento, em busca de um argumento para dizer, eu quero sair. E ele já tem substituto dentro do governo. Como nós falamos aqui na sexta-feira passada, o Rogério Marinho, né, ministro do Desenvolvimento, que não é economista, que foi parlamentar, que para usar uma expressão típica da burocracia brasileira, é um gastão da esplanada, né? Ou seja, é aquele que quer gastar recurso público porque quer retomar as obras desse programa Pro Brasil, que não é nada mais que uma recalchutagem do PAC da Dilma Rousseff, do PAC do final do governo Lula, né, do segundo mandato do governo Lula, para tentar reaquecer a economia a partir do setor da indústria de construção civil, da construção pesada, da retomada de obras públicas, né? Então, o Rogério Marinho, que foi o relator daquela famigerada reforma trabalhista que mexeu, que desorganizou, né, a legislação trabalhista brasileira,
que destruiu os sindicatos, que destruiu o sistema, a rede de proteção do trabalhador brasileiro com carteira assinada, que era uma herança histórica do varguismo e que vinha sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, sobretudo durante a Constituinte. Então, Eumano, eu vislumbro para as próximas semanas um recrudescimento do mau momento da economia, da situação do ministro Paulo Guedes e a saída dele do governo. Diga. Lula, você colocou várias coisas assim. Quando a gente pensa no Paulo Guedes, a gente nunca pensa no Paulo Guedes resolvendo alguma das questões estruturais do país, como, por exemplo, distribuição de renda. Eu nunca ouvi o Paulo Guedes falar em distribuição de renda, que acho que talvez seja o maior problema do país. Que dele vem os outros problemas sobre os quais também o Paulo Guedes não fala. Um deles é a educação. Já sabemos agora que vai haver corte na educação, corte grave de 4,2 bi. Então, veja que essa pessoa não está preparada para resolver os problemas da sociedade brasileira. Em relação à saúde, houve um incremento em função da pandemia. Ainda assim, uma dificuldade imensa. Se só pegar as primeiras declarações, é só pegar os primeiros movimentos do Paulo Guedes e do governo em relação à pandemia, em relação aos benefícios de proteção, a essas verbas, R$600 e tudo. Então, assim, primeiro, o Paulo Guedes realmente não é essa pessoa. Em algum momento ele volta para o seu habitat natural. Agora, eu queria chamar a atenção, você falou no Mansueto de Lavoura indo para o BTG Pactual. Está aí um outro Mansueto problema. de Lavoura, não, Mansueto de Almeida. Mansueto de Lavoura foi senador por Pernambuco durante a Constituinte. Exatamente, Mansueto de Almeida. O Mansueto, ele sai do governo, faz ali uma pequena quarentena e vai para o BTG. Paulo Guedes é um dos fundadores do BTG, já vive se falando de coisas. Recentemente, o BTG adquiriu uma carteira do Banco do Brasil, caso que eu acredito que vai ter desdobramentos no futuro na justiça. Vai haver, já tem algum tipo de questionamento, e esse tipo de negócio surpreendente que você descobre de um minuto para o outro, que sai uma carteira de um banco estatal, vai para um banco particular, aí o secretário que estava aqui foi para lá, o ministro já tinha sido. Esse tipo de negócio, que eu lembro que o Hélio Gaspari, na época do Fernando Henrique, em que isso também acontecia, de você ter... O Hélio Gaspari usava a expressão porta giratória, o jornalista Hélio Gaspari, que era essas pessoas que entram no governo, vão para o mercado, voltam para o governo numa outra função, e isso agora já está acontecendo também, principalmente agora no governo Bolsonaro. Então, assim, acho que isso daí também vai ter algum desdobramento. Mas acho que é isso, viu, Lula? Vivemos um momento aí de incerteza na economia. Incerteza porque os planos de Paulo Guedes não dão certo, incerteza porque está sofrendo. Esses dois não foram os primeiros, já teve o presidente do Banco do Brasil, já teve outro secretário, está tendo uma debandada realmente grande. E isso, claro, provoca instabilidade, e quem está vendo lá fora sabe o que está acontecendo aqui e que nós não temos, que o Paulo Guedes não entrega o que ele promete. Isso, e essa porta giratória que você falou aí, entre interesses públicos e interesses privados, ela pode conduzir também para a porta de entrada na papuda, né, mano? Que é o que está acontecendo com a publicidade oficial, né? Aconteceu no governo Fernando Henrique, né? E há muito tempo também eu venho falando que a publicidade oficial deste governo é um escândalo, né? E hoje o Tribunal de Contas da União divulga uma auditoria, uma pré-auditoria, um pré-relatório de auditoria, em que deixa claro que há uma absoluta catástrofe legal na distribuição das verbas de publicidade do governo federal, beneficiando a Record, a TV Record, o SBT, veja bem, o SBT, cujo ministro das comunicações, que agora é quem está encarregado de comandar essas verbas, é genro do Silvio Santos. A TV Record, né, que é comandada pela Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, que confere um apoio absolutamente acrítico ao governo, e há outras TVs ou programas
que pertencem a denominações religiosas evangélicas que dão apoio ao governo Bolsonaro, né? A distribuição é absurda, porque não tem... Há um gráfico que mostra que, por exemplo, a Rede Globo, que tinha em torno de 48% da verba pública para publicidade, em razão da sua participação no mercado, ou seja, era muito mais eficaz o anúncio lá do que nas concorrentes, e isso era uma tradição. Por quê? Porque se dividia a verba de acordo com a participação no mercado. Isso foi pervertido, né? Começou no governo Temer, né? Mas se tornou radical nesse governo Bolsonaro, e há uma concessão de dinheiro direto, um dinheiroduto, ligando veículos de comunicação que são dóceis ao Palácio do Planalto às verbas públicas. E também se criou a possibilidade de financiar, o que chama financiamento dos comunicadores, do merchandising, ou seja, você paga direto a comunicadores e a programas, né, em determinadas emissoras para que eles façam publicidade do governo. Então, e façam isso de forma maquiada, né, no meio de um programa jornalístico. Vamos supor aqui, só por suposição, tá? Vamos dizer que o Augusto Nunes, na Jovem Pan, né, recebe um toco, né, para, no meio dos comentários dele, ele ser dócil ao governo Bolsonaro. Isso é o que está dito pelo Tribunal de Contas da União. E, assim como isso, outros, né, outros comunicadores recebem. E isso é o governo federal institucionalizando uma prática que havia acabado, e acabado em nome da decência e em nome do bom jornalismo. Então, ao mesmo tempo que há uma evidente deturpação das regras para ajudar os veículos amigos, né, há também uma deturpação do jornalismo, porque o governo está financiando propaganda, travestindo ela de informação, o que não é, né? Você já viu isso que aconteceu, mano? Olha, Lula, eu vou te falar, eu ainda no meu curso de jornalismo aqui na Universidade de Brasília, no final da década de 80, na verdade, meados da década de 80, eu aprendi a distinção entre jornalismo e publicidade. Esse tipo de coisa que o governo faz é exatamente tentar misturar as duas coisas. A publicidade ela é propaganda, ela é vender uma imagem, melhorar uma imagem ruim, você pode vender um produto ruim, você pode... no caso do governo, você tem momentos em que você descamba para mentira mesmo. Evidentemente que a SECOM atua dessa maneira, você nota o que eu conheço por dentro dos veículos de comunicação, você nota a ingerência direta de Fábio Van Garten no conteúdo, de certa forma, na maneira que rebate, na maneira que esse conteúdo, na maneira que você vê que em determinados momentos vem uma reclamação de cima. Então, assim, essa situação, e que a gente aprendeu a distinguir, e que já tem algum tempo que se procura, que tentam fazer do jornalismo, que tentam diminuir essa importância do jornalismo, em separar fake news da verdade, em separar a propaganda dos fatos, e é esse tipo de coisa que esse governo está fazendo. Nesse nível e nessa relação tão direta, eu ainda não tinha visto. Embora que, nesses programas de auditório, isso daí todos os últimos presidentes, de certa forma, andaram frequentando em momentos de crise, andaram frequentando esses programas de auditório por aí para tentar melhorar popularidade. É uma conexão ruim, que, mais uma vez eu digo, mistura, mídia é uma coisa, jornalismo é outra coisa, jornalista, categoria, é outra coisa, imprensa é outra coisa. Esses conceitos foram todos misturados de uma maneira a confundir esses extremos de publicidade, de propaganda e de fake news também, com o que seja jornalismo, que é a nossa profissão, que tem que é do nosso ofício, contar aquilo que nós apuramos, descobrimos. Nós, como eu já disse aqui até alguma vez, temos por princípio não brigar com os fatos, né? E o contrário do governo, que quer brigar com os fatos para tentar impor sua realidade. Isso, mas quando eu falo do merchandising, não é simplesmente convidar uma personalidade pública para falar em um programa. O que está acontecendo é o Palácio do Planalto dando dinheiro
para que um comunicador, vamos mudar o comunicador, para que o Datena, por exemplo, no seu programa, isso é uma suposição, mas aconteceu, tá? Para que o comunicador diga, olha, o que está acontecendo, na verdade, essas muitas mortes é porque não se usa a cloroquina no tratamento inicial da Covid. Ou então, o que o Brasil... Olha, o que está acontecendo com o fato de ter muitos idosos na rua, tal, é porque eles estão recebendo muito com a aposentadoria e, por isso, o governo federal precisa fazer uma mudança na aposentadoria. Esses são exemplos hipotéticos, mas é isso que o Palácio do Planalto está financiando. Ele não está financiando nem a publicidade, como a gente conheceu até hoje, nem o convite a que pessoas do governo compareçam a veículos para falar. Ele está financiando a introdução de temas e de discurso dentro do próprio... A opinião da pessoa. Está financiando a opinião da pessoa. Ele está comprando a opinião. Isso, ele está comprando a opinião. É isso que está acontecendo. E é inacreditável. Ou seja, como eu falei no começo, a porta giratória vai acabar dando na porta da Papuda, no corredor da Papuda. Né? E, mano, vamos ao terceiro fato do dia, né, que pauta a semana, que é a imagem do Brasil no exterior, que assim, já vinha se degradando há muito tempo, mas esta semana 2 fatos tornaram, além de sermos o epicentro mundial da pandemia, né, o país com o segundo maior número de mortos, o país que não consegue controlar o contágio e a disseminação do vírus, né? Mas nós somos hoje o país que toca fogo na Amazônia, que toca fogo no Pantanal, que toca fogo nos seus biomas endêmicos, né? Que não reconhece os defeitos e as falhas, né? Patentes, visíveis, no seu sistema de vigilância ambiental, que segue tratando com arrogância os organismos, as instituições no mundo que alertam para isso, né? E que vê o mercado para os seus produtos ser restrito no mundo em razão dessa postura, né? Além disso, né, está começando a ficar evidente, eu falo em torno de uma reportagem que está agora no portal UOL, né, do jornalista Jamil Chad, correspondente internacional do UOL, mostrando que a ONU recebeu o dossiê feito pelo governo, pelo Ministério da Saúde, para perseguir policiais antifascistas, para perseguir funcionários públicos antifascistas, e isso pode se tornar um problema imenso, né, para o governo brasileiro, porque está expondo o caráter fascista desse governo brasileiro, que já é exposto na forma como ele não lida com as questões ambientais. Olha, Lula, aí 2 aspectos, sabe? Primeiro, assim, esse comportamento do governo em relação aos organismos internacionais me lembra muito o que a ditadura fez. Eu pesquisei esse assunto no período, nos arquivos do Itamaraty, de algumas embaixadas europeias, também da América Latina, e uma coisa que caracterizou a diplomacia dos governos militares foi uma tentativa de impor, de se contrapor às denúncias que eram feitas lá fora. No caso da ditadura, deu errado para eles, porque esses organismos internacionais, essas denúncias foram feitas em diversas instâncias, isso foi tomando corpo, isso foi criando essa imagem, solidificando a imagem de que o Brasil não respeitava os direitos humanos, que prendia, que torturava, que matava. Isso foi se consolidando e a ditadura perdeu esse discurso. Agora, veja que isso aconteceu apesar dos militares, dos governos militares, terem colocado o Itamaraty, a diplomacia brasileira,
nossos embaixadores para defender versões mentirosas lá fora. Dizer que aqui não tinha tortura, dizer que aqui se respeitava o meio ambiente, então se respeitava direitos humanos. Hoje, isso se traduz nesse negacionismo do Bolsonaro em relação às queimadas na Amazônia, em relação à própria pandemia. Então, isso me lembra muito o que aconteceu na ditadura. E olha, aí eu repito, no caso da ditadura, não deu certo, porque a realidade se impôs. A realidade se impôs e o governo brasileiro sofreu tremendo desgaste. Acho que o Bolsonaro aposta, e ele tem feito isso desde o início do governo, que ele aposta contra os organismos internacionais, contra esses organismos multilaterais, como a ONU, como a própria OMS, como a organização, a OEA. Bolsonaro sempre apostando, porque nessas organizações você tem um padrão de exigência e de cobrança em relação a esses abusos que vêm sendo cometidos pelo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, pelo seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e por outros tantos, pelo Ministério da Saúde, no caso da pandemia, que isso tudo está sendo levado para julgar. No caso da pandemia, Bolsonaro está sendo levado até o Tribunal de Haia, o Tribunal Penal. Então, veja que o Bolsonaro aposta que isso não vai dar em nada. Ele aposta que há um esgotamento dessas instâncias. Em parte, essas instâncias realmente passam por grande desgaste, até porque os Estados Unidos também apostam contra esses organismos multilaterais. Então, veja que essa é a aposta do Bolsonaro. Se vai dar certo, eu não sei. Mas é isso que ele está tentando fazer. Exportar as fake news, e esse tipo de reportagem que você citou hoje, do Jamil Chad, ele mostra como isso está sendo visto lá fora. E mostra que também há dificuldades. A gente repara até que as pessoas falaram, não quiseram revelar seus nomes, é uma reportagem feita, como chamamos no jargão jornalismo, em off, mas que existe esse movimento lá fora, e vamos acompanhando, porque aí está uma parte do governo Bolsonaro realmente vai ser julgada aí, no front externo. Exatamente. Perfeito. Eumano, com esse teu comentário, com essa tua análise, a gente chega ao fim desse 10º programa, né? É ótimo essa troca de informações aqui, essa troca de análises que a gente tem feito, né? E Sua Excelência, o Fato, sempre às quartas e sextas, às 11 horas da manhã. Muito obrigado, camarada. Até logo. Até logo, Lula. Muito obrigado a todos vocês.